Bom, gente, bem-vindos ao canal Diógenes 1987, né? Bom, o que me chamou a atenção para fazer este vídeo é o seguinte fato de responder simplesmente a pergunta: nazismo é de direita ou ele é de esquerda? Mais precisamente, temos aqui o livro do A Infelicidade do Século, de Alain de Bensasson, em que ele fala bem aqui na página 103 a seguinte premissa. Tomemos o exemplo da China, no trecho O Esquecimento Pagão do Comunismo. As tradições filosóficas e religiosas, que são estritamente interligadas, têm como horizonte o cosmo impessoal, normal, idealmente governado pela harmonia, mas que é suscetível a uma desordem, até mesmo de um regresso momentâneo ao caos. A história chinesa, mais que europeia, é um fato pontuada por cataclismos de violência extraordinária, capazes de fazer diminuir a população à metade. Ainda no século XIX, a revolta de Taiping causou direta e indiretamente a morte de 70 milhões de chineses. É uma catástrofe que equivale àquela dos anos de Mao. Em ambos os casos, um líder carismático, um partido fanatizado por uma doutrina sincrética em que entram elementos estranhos à tradição, cristãos dos tempos de Taiping e marxistas depois, fizeram a ordem chinesa cair em um caos sem fundo. Bom, a rebelião de Taiping, para quem muitos tenham conhecimento, ela ocorreu quando, vamos dizer assim, um grupo imperial na China, formado e inspirado misticamente ao autoproclamado Hong Xiuan, tinha um cristão que se intitulava Jesus Cristo. Vamos dizer assim. Então, essa rebelião ocorreu entre 1851 e 1864. 1851 e 1864. Durou cerca de 13 anos. E, vamos dizer assim, foi um grande massacre, né, na época. E a gente pode dizer assim que o que o livro quis trazer, e que ele traz em consequência, é que, vamos dizer assim, muitos vão interpretar como nazismo sendo de esquerda, mas o que ele quer dizer é o seguinte: ele é contra o totalitarismo, sendo ou de direita ou de esquerda. Vamos dizer assim, a próprio nazismo se intitulava totalitarismo de direita, ou vamos dizer assim, se intitulavam a própria direita, mas vamos dizer assim, eles não são a própria direita. Na prática, eles são só, vamos dizer assim, um extremismo totalitário, né, que tinha um regime, vamos dizer assim, direitista, mas que na verdade não é, em que eles excluíam a própria direita para se intitular direita, vamos dizer assim. Na prática, eles fizeram acordos com a esquerda e com outros movimentos como o fascismo para ver se as coisas funcionavam direito, mas na consonante de tudo não foi bem assim. Vamos ter, por exemplo, aqui o Minha Luta do Hitler, em que ele dá um exemplo aqui na parte 2 do livro, sobre como ele funcionava durante os anos de aprendizado e sofrimento na escola de Viena. Ele fala muitas coisas sobre o que ele passou lá e, vamos dizer assim, através desse trecho você pode ter certeza se, ao ele pegar uma ideologia do budismo, se ele, ao trazer ela para a questão do Holocausto, se ele fez a questão justa, né? Isso aí vai ficar a interpretação de especialistas no assunto. Eu não me intitulo especialista nesse assunto, mas eu quero fazer uma justiça aqui. Eu quero dizer assim que o nazismo não é nem de direita e nem de esquerda. Ele é apenas nazismo. Ele não é nenhum nem outro. Quanto às questões, temos aqui o George Agamben, né, no livro Estado de Exceção, em que, vamos dizer assim, ele coloca a questão do estado de exceção como um paradigma de governo. O estado de exceção ocorreu durante a Alemanha de 1930 como fomento para que o Partido Social Alemão, que, vamos dizer assim, ele era um partido socialista que, na prática, era um socialismo que se intitulava de direita. Não sei como é que vocês vão entender isso. E depois ele passou a ser
a própria direita e fazer acordos com a esquerda de Stalin e com o fascismo. Só que ele traiu o amigo dele, que era o Stalin. Provavelmente ele trairia o Japão futuramente e provavelmente ele trairia a Itália também. O objetivo era que ele chegasse a ter todos os poderes sobre o planeta Terra. Mas, vamos dizer assim, o estado de exceção ele funciona mais na questão jurídica. A questão jurídica ela é muito complicada porque nós tivemos o Tribunal de Nuremberg para julgar os crimes nazistas. Aqui no Brasil nós temos o Tribunal da Lava Jato, vamos dizer assim, assegurar que a elite ela tenha plenos domínios sobre, vamos dizer assim, uma massa de brasileiros alienada politicamente, em que anseia por uma dominação e uma alienação ainda maior, por seguir líderes cegamente. Assim como, vamos dizer assim, muitos seres humanos fazem ao longo da história. Bom, Hitler promulgou, segundo o livro O Estado de Exceção, no dia 28 de fevereiro, o Decreto para a Proteção do Povo e do Estado, que suspendia os artigos da Constituição de Weimar e as liberdades individuais. Isso durante um trecho do livro que cita Snow, no ano de 1983, em que, vamos dizer assim, esse trecho simbolizava uma guerra civil legal, que toma a questão do caso nazista. Ou seja, é um momento de guerra civil que a gente pode presenciar agora nos Estados Unidos, durante os protestos de Charlottesville, né? Em que, vamos dizer assim, tem muitos autores que eu vou jogar no Drive, muitos vídeos de youtubers que já explicam sobre o fato. A questão é que o mundo hoje ele mergulha na questão de guerras civis. Quando muitos especialistas dizem que tem muitos países passando por muitos momentos de guerras civis, como estão ocorrendo agora ao redor do planeta, as chances de se entrar numa guerra mundial são muito altas. Então, vamos dizer assim, o que ocorreu na Alemanha, que a gente teve no século XIX o primeiro Reich, que foi a Guerra da Prússia. Na Primeira Guerra Mundial foi o segundo Reich, e durante a guerra que o Hitler promoveu foi o terceiro Reich, que foi, vamos dizer assim, aquele estardalhaço todo, porque Reich em alemão significa união. Eles tentavam unificar a raça ariana e o povo alemão em qualquer país do planeta a tudo que eles queriam reconstruir de história, e se fosse possível até refazer a história, dizendo que, vamos dizer assim, teve algumas figuras do Império Alemão que participaram da colonização da América, dentre outros fatos. Ou seja, eles tinham, vamos dizer assim, povos de outros países, grandes navegadores, mas também tinham alemães ali envolvidos na temática toda. E um dos objetivos do Terceiro Reich era reescrever toda a história em situação. Eu convido alguns youtubers para a gente fazer um apanhado histórico, historiográfico, sobre todo o tema. A gente poderia fazer, vamos dizer assim, algumas lives, né, sobre o assunto. É claro, envolvendo a questão de Charlottesville e de como, vamos dizer assim, temos que envolver a questão da igualdade, mesmo envolvendo a questão da igualdade, tendo que trabalhar a questão da liberdade de expressão. Apesar de, vamos dizer assim, eles serem nazistas, né, fica meio complicado debater essa questão, se é possível a liberdade de expressão ou se é possível a questão da igualdade, porque vai chegar um ponto que uma ataca a outra. Como a gente sempre diz, a democracia ela tem seus pontos frágeis, né? E no Brasil, como polarizou a discussão, ou você é de direita ou você é de esquerda. Não tem como fugir disso agora no Brasil. Mas é uma questão longa que levaria muitos vídeos para debater e a gente não terminaria isso. Bom, eu vou mandar os links aí durante a descrição do vídeo. Aproveitem, curtem, compartilhem e inscrevam-se no canal. E é isso aí. Até mais.